Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à resolução da nossa listinha. Essa é a questão 5, né? Quinta questão. É uma questão aí que envolve associação de resistores, resistência equivalente, né? Um circuito aí misto, e o que tem interessante aí é que a gente pode encontrar um trecho aqui em curto, né? Em curto circuito, tranquilo? Então eu tenho esse trecho aqui, ó, entre esse nó aqui que é o ponto B e esse aqui que é o ponto D, onde a resistência nesse condutor é nula, né? E a gente viu que quando isso acontece, nós chamamos de curto-circuito. Tranquilo? Então, como é que a gente calcula a resistência equivalente entre terminais, né? Onde há uma associação de resistores em que um dos trechos, né, do circuito está em curto, beleza? Apenas nós temos que identificar, assim como a gente fez a quarta questão, tá? A quarta questão foi de resistência equivalente também. Só que a quarta questão não tinha curto, né? Então na quinta questão já aparece o curto. A gente vai fazer da mesma maneira. A diferença é que a gente vai identificar aí os pontos que a gente tem em comum nesse circuito por conta do curto-circuito, tá? Olha, primeiramente, entre os pontos B, tá? Aqui, os pontos, deixa eu colocar uma caneta aqui. Vamos dar uma... Vou escrever um pouco aqui. Percebe que esse ponto aqui, ó, esse nó, tá? Que eu estou pintando aqui, ó, eu posso chamar de ponto B. Por quê? Porque entre o ponto B e esse ponto que eu acabei de pintar não tem resistência, né? A resistência é nula, tal, e então esse ponto é igual a esse, é ponto B, tá? Assim como esse ponto aqui em cima também é um ponto A, tranquilo? Ó, esse cara aqui a gente vai chamar de ponto A. Por quê? Porque entre esses dois pontos aqui, né, eles são em comum, porque nesse condutor aqui não tem resistência, né? Tranquilo? Agora, percebe que entre o ponto B e entre o ponto D, também no condutor não tem resistência, né? A resistência é nula, então o potencial no ponto B é igual ao potencial no ponto D. Com isso, a gente pode dizer que esses pontos são comuns, ou seja, o ponto D é igual ao ponto B. Beleza? Ó, o ponto D é igual ao ponto B. Por quê? Porque percebe que aqui, ó, eu chamei esse ponto de B também. Por quê? Porque entre esses dois pontos não tem resistência. Né? Aqui o condutor, a resistência é nula, o potencial aqui é igual ao potencial aqui. Então esse ponto B aqui também é um ponto B. E percebe que aqui, ó, em todo esse trajeto, esse sinalzinho aqui quer dizer que o fio está passando por cima, né? Não existe contato entre esse fio que está passando aqui por cima e esse que está por baixo, tá? Então por isso que tem esse formato aqui, ó. Então entre o ponto B e o ponto D também não tem resistência, ó. A resistência é nula, então o potencial nesse ponto é igual ao potencial do ponto B. Com isso, esse ponto aqui coincide com esse. Então o ponto D é igual ao ponto B, tá? Então é isso que a gente tem que fazer, é redesenhar o circuito considerando essas informações. Percebe como é que vai ficar aqui, ó? Vou colocar aqui uma caneta e vou redesenhar esse circuito da seguinte forma. Eu vou colocar o ponto A aqui, beleza? Então percebe que eu tenho os terminais principais, né? É o ponto A e o ponto B. Beleza? Ó, ponto A e ponto B. Só que o ponto B é igual a quem? Ao ponto D. Tranquilo? E percebe que eu tenho aqui entre esses dois pontos, A e B, eu também tenho um ponto aqui, ó, que ele chamou de C. Tranquilo? Então vou desenhar o ponto C aqui e vamos ver o que a gente pode fazer. Ligar agora cada ponto às suas associações. Claro, concorda comigo que entre o ponto A e o ponto B, ó, deixa eu colocar o apontador, entre o ponto A e o ponto B, quais associações eu tenho? Ó, eu tenho o ponto A aqui e o ponto B aqui. Ó. Entre o ponto A e B, eu tenho uma associação de 6 ohms. Beleza? E aqui eu tenho o ponto D. Só que o D é também o B. Né? O D é igual ao B. Então percebe que entre A e B também eu tenho outro de 6. Tá? Outro resistor de 6 ohms. Então eu tenho esse cara aqui, ó, de 6. E tem um nó aqui que faz com que esse cara esteja em paralelo com esse. Então, esse cara aqui vale 6 entre A e B, e esse também vale 6. Então, eu vou redesenhar isso aí. Ó. Como é que eu vou fazer isso?
Eu tenho aqui, ó, entre o ponto A e B, eu vou colocar um resistor, aqui, ó, esse aqui de cima, que vale 6 ohms. Tá? E eu tenho outro cara que eu vou colocar aqui para baixo, ó, que também vale 6 ohms. Beleza? Então, vou colocar aqui embaixo 6 ohms. Tranquilo? Então, matei aqui os que tem entre o ponto A e B. Agora, entre os pontos A e C, tá? Então, percebe aqui que entre o ponto A e o ponto C, eu tenho esse condutor aqui, ó, onde eu tenho esse resistor de 4 ohms. Beleza? Então, o único cara que me liga entre A e C é esse cara de 4 ohms. Então, eu vou aqui entre A e C e desenho o cara aqui, ó, entre A e C, que vale 4 ohms. Beleza? E agora, para terminar, eu vou verificar quem está entre C e B. Então, percebe que entre C e B, eu tenho um cara que vale quanto? 4 ohms. Porém, aqui também eu tenho um entre A e B, porque D é igual a B. Ó. Eu tenho outro de 4 ohms. Então, o C ele tem um de 4 aqui em paralelo com o outro de 4 que está unindo ele com B, beleza? Porque D é igual a B aqui, ó. Tranquilo? Então, entre C e B tem um de 4 aqui e outro de 4 aqui. Então, eu vou desenhar dois caras em paralelo. Tranquilo, ó. Vou desenhar o primeiro aqui. E eu tenho outro cara aqui, ó. Entre C e B. Esse cara aqui vale 4, né? É a mesma coisa, né? Esse aqui também vale 4, vou desenhar aqui embaixo. Então perceba, esse circuito que está aqui em cima é igual a esse que está embaixo. Qual foi a diferença? Eu apenas levei em consideração o curto-circuito para identificar os pontos que eu tenho em comum, onde o potencial é igual no ponto B e no ponto D. Então esses caras são comuns, então D é igual a B. Então eu verifiquei entre os pontos quais resistores existiam e eu redesenho o circuito. Então percebam que agora está bem mais tranquilo a gente resolver esse circuito, né? A resistência equivalente. Então a gente pode começar a reduzir esse circuito aqui em um só, né? Em um cara só. A ideia é essa, reduzir tudo em um resistor só, e esse cara é equivalente, né? Onde ele reúne as características de todo o circuito. Então você percebe que aqui, ó, entre C e B, eu tenho o quê? Dois resistores em paralelo. Então já vou fazer logo esses caras aqui, eles são iguais, então é bem tranquilo, né? Então eu vou colocar aqui uma corzinha diferente. Então percebe que eu vou fazer primeiro esses dois caras aqui, eu vou marcar de vermelho. Eu tenho dois resistores em paralelo. Como é que eu vou achar esse cara em paralelo? Olha, a resistência equivalente. Como os dois caras estão em paralelo e eles são iguais, tá? É a resistência dividida por N, onde N é a quantidade de resistores associados. Então, R vale 4, beleza? Quantos resistores eu tenho aqui em paralelo? 2, né? 4 dividido por 2 é 2 ohm, beleza? Então, eu vou redesenhar o meu circuito agora, beleza? Vou colocar ele aqui em cima. Vou redesenhar. Puxar uma setinha aqui. Então, aqui eu tenho o ponto A. Perceba que o meu resistor lá de cima, o que vale 6, eu não mexi nesse cara. Então, ele continua aqui valendo 6 ohms, beleza? Aqui no meio também não mexi nesse cara que vale 4 ohms. Então, repito aqui o cara de 4 ohms. Porém, os dois aqui eu já reduzi em um só, né? Estava em paralelo. E esse cara agora vale quanto? Vale 2, né? 2 ohms. Beleza? Aqui é o ponto C, tá? Vou colocar aqui o ponto C. Aqui eu desço, né? Ó, fechei aqui. Aqui eu tenho o ponto B, que é igual ao D, tá? E aqui embaixo também eu vou redesenhar o que vale 6 ohms, porque eu não mexi nesse cara, tá? Então aqui, ó, 6 ohms. Bom, gente, agora eu vou continuar reduzindo o meu circuito, né? Da maneira mais fácil que eu conseguir. Olha, imagina aqui, ó. Observa que eu tenho dois resistores aqui em série agora. Eu tenho um de 4 e um de 2 e eles estão em série. Então, série é bem tranquilo de fazer o resistor equivalente, né, gente? É uma soma direta, né? Então, ó, vou colocar de verde aqui. Esses dois caras aqui, ó, estão associados em série.
Então, como é que eu vou colocar essa resistência equivalente? Como eu calculo isso aí? Se está em série, é a soma, né? Então, eu tenho 4 mais 2, tá? Então, aqui eu tenho 6 ohm. Beleza? Então, agora eu vou redesenhar o meu circuito. Aqui eu tenho o ponto A. Percebe que no resistor lá de cima eu não mexi, que vale 6. Agora aqui no meio, né, eu fiz a associação dos dois que estavam em série e achei o equivalente. E aqui embaixo também eu não mexi nesse cara. Esse aqui de cima vale 6. O do meio acabamos de achar a resistência equivalente, que também vale 6. E o de baixo também vale 6 ohm. Beleza? Então deixa eu fechar isso aqui. B que é igual a D. Então percebe que agora nosso circuito ficou bem simples, né? Eu tenho 3 resistores aqui, ó, em paralelo, beleza? Então temos 3 resistores em paralelo, eles são iguais, né? Então eu vou fazer da mesma forma aqui, ó. Deixa eu mudar a cor, aqui azul agora. Então aqui eu tenho esses 3 resistores em paralelo e vou achar a resistência equivalente. Como eles são iguais, né? Então vai ser o valor da resistência dividido pela quantidade de resistores associados. O valor é 6 dividido por 3, né? Isso eu tenho 3 resistores associados. Bom, 6 dividido por 3, a gente chega aí ao valor de 2 ohm, beleza? Então, acabou a questão, né? Entre os pontos A e B, nós podemos achar aí um resistor associado, B que é igual a D, né? Que vale apenas 2 ohm, beleza? Então, a resistência equivalente nesse circuito, onde temos um trecho aí curto, né? Em curto-circuito, ó, vale 2 ohm, tranquilo? Questão bem tranquila aí, mas os alunos costumam errar aí quando aparece esse curto-circuito, tá? Então, a dica que eu dou para vocês é, primeiro, tentem encontrar os pontos em comum, tá? No caso aqui, ó, o ponto em comum foi o B e o D, tranquilo? Feito isso, redesenhe o circuito de uma forma que fique mais simples da gente encontrar o resistor equivalente. Tranquilo, galera? Um abraço e até a próxima questão.